Duvidando de sua integridade, ele arma uma armadilha para testar sua confiabilidade. Sua resposta inesperada não apenas silencia suas suspeitas, mas também lhe ensina uma lição inestimável sobre caráter e humildade. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O sol da manhã entrava pelas vastas janelas da mansão Bennet, lançando longas sombras sobre pisos de mármore que custam mais do que as casas da maioria das pessoas. Arthur Bennet estava na janela de seu quarto, observando a equipe chegar para mais um dia de trabalho. Aos 65 anos, seu sucesso lhe trouxera tudo que o dinheiro podia comprar, mas seu reflexo na janela mostrava um homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Sua rotina matinal nunca variava: café precisamente às 7 da manhã, jornal às 7h15 e uma caminhada lenta por sua casa vazia, fingindo verificar se tudo estava em ordem. Na verdade, ele estava apenas matando o tempo. O som de atividade na cozinha abaixo chamou sua atenção. Lúcia Johnson havia chegado, exatamente na hora marcada, como fazia nos últimos 5 anos. Os passos de Arthur ecoaram pelo corredor enquanto ele descia a grande escadaria. A equipe da casa baixou os olhos e rapidamente encontrou motivos para estar em outro lugar. Ele havia cultivado essa resposta ao longo de anos, mantendo distâncias profissionais rígidas. Apenas Lúcia manteve contato visual, oferecendo um tranquilo bom dia, Sr. Bennet, antes de retornar ao trabalho. Do outro lado da cidade, em um modesto apartamento de 2 quartos, os filhos de Lúcia estavam se preparando para a escola. Seu filho mais velho, Marcos, ajudou sua irmã mais nova a amarrar os sapatos enquanto Lúcia preparava seus almoços. A pequena cozinha era apertada, mas impecável, assim como o resto da casa. Uma foto de James, seu falecido marido, os observava de seu lugar na geladeira. "Papai ficaria orgulhoso de vocês dois", disse Lúcia, entregando-lhe suas sacolas de almoço. As palavras ficaram presas em sua garganta, como sempre acontecia quando ela mencionava James. 3 anos se passaram desde o acidente que o levou, mas o peso da paternidade solteira ainda parecia novo em algumas manhãs. Marcos, aos 12 anos, já entendia demais sobre responsabilidades adultas. "Nós ficaremos bem, mãe", ele disse, colocando sua mochila no ombro. "A senhora Torres disse que cuidaria de Sarah depois da escola até você chegar em casa." De volta à mansão, Arthur estava sentado em seu escritório, revisando as contas da casa. Seu contador havia sinalizado algumas discrepâncias nas despesas da cozinha. Pequenas variações que poderiam ser explicadas pela inflação ou flutuações do mercado, mas a mente de Arthur vagou para possibilidades mais sombrias. Ele ouviu Winston, seu jardineiro, mencionar algo sobre Lúcia levar comida extra para casa. A parte racional de seu cérebro sabia que ele deveria simplesmente perguntar a ela sobre isso. No entanto, anos de isolamento e cinismo distorceram sua abordagem à interação humana. A confiança, na experiência de Arthur, precisava ser testada em vez de dada. Ele construiu sua fortuna com base nesse princípio, e ela ainda não o havia decepcionado. Ele observou pela janela do escritório enquanto Lúcia organizava a despensa. Seus movimentos eram eficientes e praticados. Ela nunca lhe dera motivos para duvidar de sua integridade antes, mas nenhum dos sócios que eventualmente o traíram. O pensamento de outra traição, mesmo em pequena escala, mexeu com algo desconfortável em seu peito. Os rumores sobre as despesas da cozinha não saíam de sua mente. Eles alimentavam sua crença profunda de que todos, dada a oportunidade, escolheriam o interesse próprio em vez da honestidade. Seus dedos tamborilavam contra sua mesa enquanto ele considerava suas opções. Um teste daria clareza. Isso confirmaria suas suspeitas ou provaria que estavam erradas, mas de qualquer forma, ele saberia a verdade. A decisão se instalou em a mente como um peso. Ele criaria uma situação para testar a honestidade de Lúcia, algo que não deixaria espaço para ambiguidade. Quando ele começou a formular seu plano, uma pequena voz no fundo de sua mente se perguntou se ele estava prestes a cometer um erro terrível. Arthur escolheu uma quarta-feira para seu teste. Ele sabia que Lúcia limpava seu escritório cedo às quartas-feiras, antes que o resto da casa se agitasse em plena atividade. A luz da manhã mal havia tocado o horizonte quando ele cuidadosamente arrumou $5.000 em notas de $100 em sua mesa. A quantia era significativa o suficiente para ser tentadora, mas não tão grande a ponto de parecer obviamente suspeita. Ele posicionou o dinheiro descuidadamente, como se o tivesse deixado de fora distraidamente depois de contá-lo. Algumas notas pendiam ligeiramente sobre a borda da mesa, chamando a atenção para si mesmas. Arthur havia encenado cenários semelhantes inúmeras vezes em seus negócios. Ele entendia a psicologia da tentação. De sua posição escondida na sala adjacente,
Conectada por uma porta discreta deixada ligeiramente entreaberta, Arthur podia observar tudo. Ele havia chegado 1 hora mais cedo do que o normal, seu coração batendo em um ritmo desconfortável que ele não sentia há anos. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido distante do sistema de aquecimento. Precisamente às 7h15, os passos de Lúcia ecoaram no corredor. Arthur prendeu a respiração. Ela entrou no escritório com seus materiais de limpeza habituais, cantarolando baixinho para si mesma. A melodia parou abruptamente quando ela notou o dinheiro na mesa. Lúcia ficou imóvel por vários segundos. De seu ponto de vista, Arthur podia ver suas mãos apertarem a alça do balde de limpeza. Ela se aproximou da mesa lentamente, como se o dinheiro pudesse desaparecer como uma miragem. Naquele momento, a mente de Lúcia correu por uma cascata de necessidades urgentes. Marcos precisava de tênis novos para a corrida, a medicação para a asma de Sara não era coberta pelo seguro este mês e o aluguel havia aumentado novamente. O valor diante dela poderia resolver tantos problemas. Suas mãos tremiam levemente quando ela pousou seus materiais de limpeza. Arthur se inclinou para a frente em seu esconderijo, sua própria respiração superficial. Ele havia encenado testes semelhantes ao longo de sua carreira, observando como funcionários e parceiros supostamente leais revelavam sua verdadeira natureza. A antecipação era familiar, quase como confortável, mas algo parecia diferente dessa vez. Lúcia estendeu a mão em direção ao dinheiro, e Arthur sentiu uma mistura de triunfo e decepção passar por ele. Mas sua mão passou pelas notas para endireitá-las em uma pilha organizada. Ela levantou a pilha cuidadosamente, como se estivesse manuseando algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. O peso do dinheiro em suas mãos parecia libertador e sufocante. Por um breve momento, ela se permitiu imaginar o que poderia fazer com ele, pagar as crescentes contas médicas, talvez até começar um pequeno fundo para a faculdade das crianças. A tentação era como uma presença física na sala. Arthur observou atentamente as emoções passando pelo rosto de Lúcia. Em sua experiência, esse era geralmente o momento em que as pessoas justificavam suas ações para si mesmas, quando se convenciam de que mereciam o que estavam prestes a receber. Mas a expressão de Lúcia mudou de desejo para resolução. Ela endireitou os ombros, um gesto que Arthur tinha visto inúmeras vezes quando ela enfrentava tarefas difíceis. O dinheiro em suas mãos parecia pesar mais agora, mas por razões diferentes. O tempo pareceu passar mais devagar enquanto Lúcia olhava ao redor do escritório, claramente procurando um lugar seguro para colocar o dinheiro. Arthur sentiu uma tensão desconhecida no peito. Isso não estava seguindo o padrão usual de seus testes. Normalmente, a essa altura, o sujeito teria pegado o dinheiro ou fingido não vê-lo. Finalmente, Lúcia abriu a gaveta de cima da mesa de Arthur, aquela que ela sabia que ele usava para documentos importantes, e cuidadosamente colocou a pilha lá dentro. Seus movimentos foram deliberados, respeitosos. Ela fechou a gaveta com um clique suave que pareceu ecoar na sala silenciosa. A decisão de Lúcia de devolver o dinheiro deu início a uma cadeia de eventos que nem ela nem Arthur haviam previsto. Ela caminhou propositalmente pelos corredores da mansão, seus materiais de limpeza esquecidos no escritório, procurando por Arthur. Ela o encontrou saindo da sala de conexão, sua presença surpreendendo. Mr. Bennet, ela disse, sua voz firme apesar do coração acelerado. Eu encontrei algo em seu escritório que você deveria saber. Ela encontrou seus olhos diretamente, não demonstrando nem orgulho nem submissão. Há uma quantia significativa de dinheiro na gaveta de sua mesa. Achei que você deveria estar ciente. Arthur ficou paralisado, pego de surpresa pela franqueza da abordagem dela. Em todos os seus anos testando pessoas, ninguém nunca o confrontou tão imediatamente. Ele se preparou para roubo ou evasão nervosa, mas não para essa honestidade direta. O dinheiro, ele começou, então fez uma pausa, subitamente inseguro sobre como proceder. Eu deixei lá deliberadamente, Sra. Johnson. A compreensão surgiu no rosto de Lúcia, seguida por um lampejo de mágoa que ela rapidamente mascarou. Você estava me testando, ela afirmou em vez de perguntar. 20 anos lidando com preconceitos sutis e não tão sutis a ensinaram a reconhecer esses momentos. Sim, Arthur admitiu, se vendo incapaz de inventar uma desculpa plausível. As paredes cuidadosamente construídas de seu cinismo começaram a mostrar suas primeiras rachaduras. Lúcia endireitou os ombros, erguendo-se em toda sua altura. Sr. Bennet, trabalho nesta casa há 5 anos. Limpei seu escritório, lavei sua roupa, preparei suas refeições. Se eu quisesse roubar de você, tive inúmeras oportunidades.
As palavras dela atingiram Arthur com uma força inesperada. Ela estava certa, é claro. Ela tinha acesso a objetos de valor que valiam muito mais do que o dinheiro que ele havia deixado de fora, mas nada havia desaparecido. Ouvi rumores, ele disse, sua justificativa soando fraca até para seus próprios ouvidos. Sobre as despesas da cozinha. Os custos com comida aumentaram porque tenho preparado porções maiores desde que você mencionou ter problemas para dormir, Lúcia respondeu. Uma refeição completa ajuda com a insônia, algo com que meu marido costumava lutar antes. Ela parou, a emoção a dominando brevemente. Arthur observou enquanto ela se recompunha, continuando com dignidade silenciosa. James, meu marido, ele morreu há 3 anos. Deixou-me com 2 filhos e mais contas do que eu gostaria de contar. Mas ele ensinou aos nossos filhos que integridade não é algo que você pode comprar ou vender. É tudo o que realmente possuímos. O silêncio que se seguiu às suas palavras pareceu pesado com verdades não ditas. Arthur se viu lembrando das lições de seu próprio pai sobre confiança e suspeita, imaginando quando ele permitiu que o cinismo ofuscasse a sabedoria. Todos os dias, Lúcia continuou, sua voz ficando mais forte, eu ensino aos meus filhos que o trabalho honesto traz mais do que apenas dinheiro. Ele traz dignidade. Marcos, meu filho, ele pergunta por que eu trabalho tantas horas. Eu digo a ele que é porque o trabalho honesto, não importa o tipo, merece nosso melhor esforço. Arthur afundou em sua cadeira de escritório, o peso de seu erro de julgamento pressionando Senhora Johnson. Lúcia, ele se corrigiu, usando o primeiro nome dela pela primeira vez em 5 anos. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Não, Sr. Bennet, ela respondeu. O que você me deve é a mesma coisa que eu lhe dou, respeito e confiança. Sou uma mãe que trabalha para dar aos filhos uma vida melhor, não uma ladra esperando por uma oportunidade. Naquele momento, Arthur viu Lúcia claramente pela primeira vez. Não como uma funcionária a ser testada, mas como uma pessoa cuja integridade havia sido forjada em lutas que ele mal conseguia imaginar. A percepção o deixou profundamente desconfortável com suas próprias ações. Nos dias seguintes ao teste reprovado, Arthur se viu em um território emocional desconhecido. Sua rotina habitual parecia vazia, contaminada pela consciência de seus próprios preconceitos. Ele começou a observar Lúcia com novos olhos, notando coisas que havia ignorado por anos, como ela cantarolava músicas gospel enquanto trabalhava, a maneira gentil com que ela lidava com fotos de família durante a limpeza, sua eficiência silenciosa que mantinha seu mundo funcionando perfeitamente. Uma manhã, ele a ouviu ao telefone durante seu intervalo, discutindo planos de pagamento para medicação para a asma de sua filha. Sua voz carregava o peso de alguém acostumado a fazer escolhas difíceis, mas mantinha sua força característica. Arthur permaneceu no corredor, uma dor inesperada no peito enquanto a ouvia navegar pelo sistema de saúde com paciência praticada. Talvez pudéssemos dividir o pagamento em 3 meses, Lucy estava dizendo, sua voz baixa, mas clara. Eu entendo sua política, mas minha filha precisa desse medicamento. Sim, eu vou esperar. Arthur se retirou para seu escritório, seu café esfriando enquanto ele lutava com pensamentos que ele havia reprimido por muito tempo. A mansão ao seu redor, com suas obras de arte cuidadosamente selecionadas e móveis caros, de repente parecia menos uma conquista e mais uma fortaleza que ele havia construído para manter o mundo sob controle. Mais tarde naquela tarde, ele chamou Lúcia para seu escritório. Ela entrou com a mesma dignidade que havia demonstrado durante o confronto, nem submissa nem defensiva. Sim, Sr. Bennet? Por favor, sente-se. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Ela se sentou, sua postura ereta, mãos cruzadas no colo. Eu estava pensando sobre nossa conversa do outro dia. Não há mais nada a discutir sobre isso, Sr. Bennet, começou Lúcia, mas Arthur levantou a mão. Passei a vida construindo muros, Lúcia. Testando pessoas, esperando o pior e geralmente encontrando porque era isso que eu estava procurando. Ele fez uma pausa, organizando pensamentos que pareciam estranhos em sua língua. Mas você me mostrou algo diferente. Lúcia permaneceu em silêncio, observando com atenção cuidadosa. Arthur continuou, gostaria de saber mais sobre sua família. Seus filhos. Não como seu empregador, mas como alguém que... Ele lutou para encontrar as palavras certas, alguém que quer entender. Surpresa passou pelo rosto de Lúcia, rapidamente substituída por calor cauteloso. Marcos tem 12 anos, ela começou lentamente. Ele está no time de atletismo da escola.
Sarah tem 8 anos, é a melhor da turma em matemática, apesar de faltar dias por causa da asma. Eles são bons garotos, Sr. Bennet. O pai deles ficaria orgulhoso. Conte-me sobre o pai deles, Arthur disse suavemente, surpreendendo a si mesmo com seu interesse genuíno. Os olhos de Lúcia brilharam distante com a memória. James era um trabalhador da construção civil. Ele acreditava em construir coisas que duram, edifícios, relacionamentos, confiança. O acidente aconteceu em um local onde eles cortaram custos com equipamentos de segurança. Sua voz permaneceu firme, mas suas mãos apertaram seu colo. Ele ensinou aos nossos filhos que o caráter é construído da mesma forma que uma base forte, cuidadosamente, deliberadamente, com atenção aos detalhes. Arthur assentiu, a compreensão fluindo através dele como uma maré lenta. Seus filhos, eles, têm o que precisam? Nós conseguimos, Lúcia respondeu com orgulho silencioso. Nem sempre é fácil, mas conseguimos. A medicação que ouvi você discutindo. Lúcia se endireitou, sua máscara profissional deslizando de volta para o lugar. Isso não é algo com que você precisa se preocupar, Sr. Bennet. Mas eu quero, ele disse, surpreendendo os dois com sua veemência. Não por pena ou culpa, mas por quê? Ele fez uma pausa, reconhecendo uma verdade que ele não sabia que estava carregando. Porque você me mostrou como é a verdadeira integridade, e eu quero aprender com isso. A transformação de Arthur de milionário isolado para participante da comunidade começou com um simples telefonema para seu banco. Ele providenciou para cobrir as despesas médicas de Sarah, não como caridade, mas como um ajuste aos benefícios de emprego de Lúcia. Foi a primeira decisão que ele tomou em anos que não foi calculada para o máximo de vantagem pessoal. Seu próximo passo surpreendeu até a si mesmo. Depois de pesquisar organizações comunitárias locais, ele entrou no Downtown Community Center, um prédio pelo qual ele passou inúmeras vezes sem olhar 2 vezes. A tinta descascada e as instalações desatualizadas contavam uma história de subfinanciamento crônico. Sr. Bennet? A diretora do centro, Maria Rodrigues, não conseguiu esconder seu choque ao vê-lo ali. O que o traz ao nosso humilde estabelecimento? Eu quero entender, ele disse simplesmente. Mostre-me o que você faz aqui. Nas 2 horas seguintes, Maria o guiou pelos programas do centro. Tutoria após a escola para crianças cujos pais NTS trabalhavam até tarde, treinamento profissional para pais solteiros, um banco de alimentos operando com recursos desesperadamente escassos. Arthur viu pedaços da história de Lúcia refletidos em cada pessoa que conheceu. De volta à mansão, Lúcia notou mudanças sutis no comportamento de Arthur. Sua rotina matinal agora incluía perguntas sobre seus filhos. Como Marco se saiu na competição de atletismo? Ou a respiração de Sarah está melhor com a nova medicação? Pequenas perguntas que revelavam uma crescente consciência da vida além de suas paredes. Uma manhã, Arthur chamou Lúcia para seu escritório novamente. Desta vez, plantas cobriam sua mesa. Estou pensando em reformar o centro comunitário, ele explicou, observando sua reação cuidadosamente. Mas preciso de alguém que entenda o que a comunidade realmente precisa, não apenas o que eu acho que eles precisam. Lúcia estudou os planos, sua experiência prática aparecendo em seus comentários. A cozinha é muito pequena para as aulas de culinária que eles querem oferecer, ela observou. E eles precisam de mais estações de computador para o programa de treinamento profissional. Arthur se viu tomando notas, absorvendo seus insights como um aluno. Você me ajudaria com isso? Ele perguntou. Seja meu contato com a comunidade? Por que você está fazendo isso? Lúcia perguntou diretamente, seus olhos procurando motivos ocultos no rosto dele. Por que você me mostrou que riquezas sem propósito são apenas números em uma conta bancária? Ele respondeu. Passei anos acumulando dinheiro e influência. Talvez seja a hora de fazer algo significativo com isso. O projeto de renovação se tornou sua missão compartilhada. Arthur forneceu os recursos, mas foi Lúcia quem o ajudou a entender como usá-los de forma eficaz. Ela o apresentou a famílias que lutavam com os mesmos desafios que ela enfrentava, e ele aprendeu a ouvir mais do que falar. A notícia se espalhou pela comunidade sobre as mudanças na mansão Bennet. O milionário isolado estava se tornando um rosto familiar em eventos comunitários. Alguns receberam a mudança de braços abertos, enquanto outros permaneceram céticos quanto aos seus motivos. Uma noite, enquanto Arthur revisava propostas de doação em seu estudo, Lúcia trouxe seu chá da noite habitual. A aula de culinária do centro está cheia, ela relatou.
Eles estão falando sobre adicionar outra sessão. Arthur assentiu, então perguntou algo que estava em sua mente. Seus filhos sabem sobre o teste? Sobre o que aconteceu? Lúcia pousou a bandeja de chá cuidadosamente. Não, ela disse. Algumas lições que nossos filhos precisam aprender sozinhos. Mas eles sabem que algo é diferente. Marcos perguntou por que você foi à competição de atletismo dele na semana passada. E o que você disse a ele? Eu disse a ele que às vezes as pessoas nos surpreendem ao se tornarem versões melhores de si mesmas, ela respondeu. Assim como seu pai sempre disse que elas poderiam. O estudo de Arthur, antes uma fortaleza de solidão, havia se tornado o centro de planejamento para o que ele imaginava como o maior evento de arrecadação de fundos da comunidade. Planilhas e propostas de eventos cobriam todas as superfícies, substituindo seus relatórios financeiros habituais. Ele se comprometeu a igualar cada dólar arrecadado, mas dinheiro não era o objetivo principal. Ele queria preencher a lacuna entre seu mundo e a comunidade que ele ignorou por tanto tempo. O salão de baile pode acomodar 300 pessoas, Arthur explicou ao comitê de planejamento reunido em seu escritório. O grupo incluía Lúcia, Maria do centro comunitário e vários empresários locais que ainda o observavam com suspeita mal disfarçada. Vamos transformá-lo em uma celebração do talento e das conquistas locais. Lúcia, agora confortável em seu papel expandido como representante da comunidade, acrescentou: vários alunos do programa de música do centro se ofereceram para se apresentar. E a aula de culinária quer atender parte do evento. Nem todos compartilhavam seu entusiasmo. Thomas Parker, um ativista comunitário de longa data, falou: com todo respeito, Sr. Bennett, por que deveríamos confiar nesse interesse repentino em nossa comunidade? Pessoas como você geralmente não se importam com nossos problemas, a menos que haja algo para elas. O velho Arthur teria respondido com raiva defensiva. Em vez disso, ele olhou para Lúcia, tirando força de sua presença firme. Você está certo em desconfiar, Sr. Parker. Ainda não ganhei sua confiança. Mas espero que me dê a chance de tentar. Conforme o planejamento progredia, Arthur insistia no envolvimento pessoal em cada detalhe. Ele aprendeu os nomes dos alunos artistas, ouviu seus ensaios e garantiu que eles tivessem os instrumentos adequados. Ele trabalhou ao lado dos participantes da aula de culinária, deixando que eles o ensinassem sobre suas receitas tradicionais. Nos bastidores, a resistência continuou. Cartas anônimas chegaram questionando seus motivos. Alguns doadores de longa data ameaçaram retirar seu apoio a programas comunitários se eles se alinhassem muito com ele. Os sussurros chegaram aos ouvidos de Lúcia. Ele está apenas tentando comprar boa publicidade ou espera até que ele mostre suas verdadeiras cores. Uma noite, enquanto revisavam a lista de convidados, Lúcia percebeu a distração de Arthur. Os comentários estão afetando você, ela observou. Não do jeito que você imagina, ele respondeu. Eu continuo me perguntando se eles estão certos. Estou fazendo isso pelos motivos certos? Ou estou apenas tentando me sentir melhor depois de anos de indiferença? Isso importa? Lúcia perguntou. As crianças no centro não se importam com seus motivos quando estão usando os novos computadores para fazer o dever de casa. As mães solteiras não questionam sua sinceridade quando estão aprendendo habilidades profissionais que podem mudar suas vidas. Arthur absorveu as palavras dela e então compartilhou algo que nunca havia contado a ninguém. Quando fiz minha fortuna pela primeira vez, pensei que o dinheiro consertaria tudo. Mas ele apenas construiu muros maiores. Agora estou tentando derrubá-los, e não tenho certeza se sei como. Você começa com um tijolo de cada vez, Lúcia respondeu, sua voz gentil, mas firme. Como você está fazendo agora? Conforme a data do evento se aproximava, a mansão fervilhava de atividade. Artistas locais transformaram o salão de baile com murais celebrando a vida comunitária. A cozinha se encheu com os aromas de pratos de uma dúzia de tradições culturais diferentes. Músicos praticavam em todos os espaços disponíveis. Arthur se viu atraído por uma jovem pianista, uma menina de 12 anos chamada Maia, cujo pai trabalhava em 2 empregos par. A pagar suas aulas. Meu velho piano está acumulando poeira na ala oeste, ele disse a ela. Você gostaria de praticar nele? O rosto da menina se iluminou, mas seu pai se adiantou protetoramente. Não podemos pagar pelo uso de um piano de cauda, Sr. Bennett. A música é pagamento suficiente, Arthur respondeu, entendendo pela primeira vez o que riqueza real significava.
A noite da arrecadação de fundos chegou, transformando a mansão Bennet de um símbolo de isolamento em um vibrante centro comunitário. Luzes de corda iluminavam os caminhos do jardim, enquanto o som de jazz, tocado por alunos do centro comunitário, entrava pelas janelas abertas. Os portões outrora imponentes estavam escancarados, recebendo convidados de todas as esferas da vida. Arthur estava no hall de entrada, cumprimentando os convidados ao lado de Lúcia. Ele usava um terno preto simples, evitando deliberadamente a ostentação de riqueza que antes era sua armadura. Lúcia, em um vestido azul profundo, lidou com as apresentações com graça natural, fazendo a ponte entre o mundo de Arthur e o dela. A filha do Sr. Shen vai começar a faculdade no mês que vem, ela murmurou para Arthur enquanto guiava pelas conversas. O neto da Sra. Washington acabou de ganhar uma feira regional de ciências. Cada detalhe ajudou Arthur a conectar nomes a histórias, transformando estranhos em vizinhos. A tensão inicial na sala começou a se dissolver conforme as pessoas se misturavam. Os alunos do centro comunitário serviram orgulhosamente suas criações culinárias aos líderes empresariais locais. Maya, a jovem pianista, tocou peças clássicas no piano de cauda de Arthur, sua música atraindo multidões apreciativas. Então chegou a hora do discurso de Arthur. Ele se aproximou do microfone, ciente dos diversos rostos que o observavam, alguns apoiadores, outros ainda céticos. Ele havia preparado comentários, mas ao olhar para a multidão, ele os deixou de lado. Por anos, ele começou, sua voz calmo, mas humilde, eu vivi atrás dessas paredes, acreditando que elas me protegiam. O que eu não entendia era que elas eram, na verdade, uma prisão que eu mesmo criei. Foi preciso que alguém me mostrasse verdadeira integridade para me ajudar a ver isso. Seus olhos encontraram Lúcia na multidão, parada perto de seus filhos. Esta comunidade me ensinou que a verdadeira riqueza não é medida em contas bancárias. É medida na força de nossas conexões, nas mãos que estendemos para ajudar os outros. Enquanto ele falava, uma figura no fundo da sala chamou sua atenção. Robert Caldwell, seu antigo parceiro de negócios, observava com um sorriso predatório que Arthur reconheceu de inúmeras batalhas na sala de reuniões. A visão dele causou um arrepio na espinha de Arthur, mas ele continuou seu discurso. Esta noite não é sobre mim, Arthur continuou. É sobre o que podemos alcançar quando paramos de nos ver como estatísticas ou estereótipos e começamos a nos ver como seres humanos. Os aplausos que se seguiram pareciam genuínos, mas Arthur mal os ouviu. Ele observou enquanto Caldwell se movia pela multidão em sua direção, aquele sorriso conhecedor ainda brincando em seus lábios. Lúcia, sentindo sua tensão, apareceu ao seu lado. Arthur Bennet, o grande filantropo. A voz de Caldwell carregava zombaria suficiente para fazer vários convidados próximos se virarem. Palavras tão inspiradoras de um homem que já se especializou em aquisições hostis e despojos de ativos. Robert, Arthur o reconheceu friamente. Eu não sabia que você estava na lista de convidados. Oh, eu não perderia isso por nada no mundo, respondeu Caldwell. Não é todo dia que você vê alguém reescrever sua história tão dramaticamente. Seus olhos deslizaram para Lúcia, depois de volta para Arthur. Embora eu me pergunte se seus novos amigos conhecem o verdadeiro Arthur Bennet. Lúcia deu um passo à frente, sua presença protetora e desafiadora. Às vezes, ela disse claramente, quem alguém importa menos do que quem ele está à escola. Endo se tornar. O sorriso de Caldwell se alargou. Nobres sentimentos, S.R.A. Johnson. Mas seu empregador lhe contou sobre as comunidades em que ele morava? Decisões empresariais destruídas? As famílias ficaram desempregadas quando ele desmantelou suas empresas para obter lucro? A sala ficou em silêncio, a música jazz sumindo enquanto os convidados tentavam fingir que não estavam ouvindo. Arthur sentiu o peso de seu passado pressionando, ameaçando destruir essa nova fundação que ele estava tentando construir. A atmosfera elegante da arrecadação de fundos crepitava com a tensão enquanto as acusações de Caldwell pairavam no ar. Os convidados se remexeram desconfortavelmente, alguns recuando enquanto outros se inclinavam para frente, ansiosos para testemunhar o drama que se desenrolava. Arthur sentiu o desejo familiar de se refugiar atrás de seus muros de riqueza e privilégio, mas a presença constante de Lúcia ao seu lado o ajudou a se manter firme. Por que não levamos essa conversa para algum lugar privado, Robert? Arthur sugeriu, sua voz controlada. Oh, mas acho que seus convidados merecem ouvir isso. Caldwell projetou sua voz para alcançar os cantos mais distantes do salão de baile. Vamos falar sobre o incidente da Patterson Manufacturing.
300 trabalhadores perderam seus empregos quando você desmontou aquela empresa para obter peças. Ou talvez a aquisição do England Community Bank. Quantas pequenas empresas faliram quando você pediu os empréstimos delas? Arthur observou os rostos na multidão começarem a mudar, dúvidas e suspeitas substituindo o calor dos momentos anteriores. Ele viu Thomas Parker, o ativista comunitário, balançando a cabeça lentamente, como se suas piores suspeitas tivessem sido confirmadas. Sim, eu fiz essas coisas. A voz de Arthur cortou os murmúrios. E pior, construí minha fortuna vendo as pessoas como números em uma planilha, as comunidades como ativos a serem alavancados. Não vou negar ou tentar justificar. A honestidade de sua resposta pareceu pegar Caldwell desprevenido. Ele claramente esperava negações ou desculpas. Lúcia deu um passo à frente, sua voz clara e firme. Senhor Caldwell, você veio aqui para expor o passado. Mas olhe ao seu redor. Veja o que realmente está acontecendo no presente. Ela gesticulou para Maya, a jovem pianista, que estava perto do piano de cauda. Aquela garota tem uma bolsa de estudos para aulas de música agora. O centro comunitário tem novos computadores, programas de treinamento profissional e uma cozinha reformada que alimenta 50 famílias toda semana. Pago com dinheiro de sangue, Caldwell zombou. Pago com dinheiro devolvido à comunidade, Lúcia o corrigiu. Você está certo sobre o passado, mas está errado sobre o que está acontecendo agora. Arthur encontrou sua voz novamente, mais forte dessa vez. Toda a fortuna que construí teve um custo para os outros. Não posso desfazer esse dano, mas posso escolher o que fazer com esses recursos agora. Ele se virou para se dirigir diretamente à multidão. O Sr. Caldwell está certo sobre quem eu era. Eu era exatamente o tipo de homem que ele descreve, frio, calculista, preocupado apenas com o lucro. O tipo de homem que testaria a honestidade de um funcionário de confiança deixando dinheiro como uma armadilha. Suspiros e murmúrios percorreram a sala. Arthur continuou, mas esse teste não revelou o que eu esperava. Em vez disso, me mostrou algo sobre integridade, sobre o tipo de pessoa que eu havia me tornado e o tipo de pessoa que eu queria ser. Caldwell riu bruscamente. E nós devemos acreditar nessa conversão conveniente? Nesse ataque repentino de consciência? Você não precisa acreditar em nada, Arthur respondeu. Julgue por ações, não por palavras. Cada dólar que ganhei destruindo comunidades agora está sendo usado para construí-las. Cada tática que aprendi em aquisições hostis, estou usando para navegar na burocracia da cidade e obter licenças para projetos comunitários. Lúcia observou Arthur com orgulho silencioso, vendo-o encarar seu passado sem vacilar. Mas ela também notou como alguns convidados já estavam se aproximando das saídas, como outros sussurravam por trás das mãos levantadas. Anos de confiança da comunidade, já frágeis, pareciam estar desmoronando sob o peso das verdades reveladas. No tenso rescaldo das revelações de Caldwell, Arthur tomou uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele pediu à equipe do evento que fechasse as portas, não para prender ninguém, mas para solicitar o momento de seu tempo. O gesto em si cutucar volumes. O velho Arthur Bennett os teria deixado sair, recuando para trás de seus muros de riqueza e privilégio. Por favor, ele se dirigiu à multidão, sua voz sem o polimento habitual. Vocês merecem toda a verdade, não apenas pedaços transformados em armas para machucar. Sim, eu era um invasor corporativo. Desmantelei empresas, destruí meios de subsistência, tudo em nome do lucro. Mas deixe-me contar sobre o momento em que tudo mudou. Ele olhou para Lúcia, tirando força de sua presença. 3 meses atrás, testei a honestidade da pessoa mais decente que já conheci. Deixei dinheiro de fora, esperando roubo, procurando provas de que todos poderiam ser corrompidos. Em vez disso, vi minha própria corrupção refletida de volta para mim. A sala estava completamente silenciosa agora. Até Caldwell ficou imóvel, sua expressão presunçosa vacilando ligeiramente. Esse teste não revelou nada sobre o caráter de Lúcia, revelou tudo sobre o meu. Eu tinha me tornado tão cínico, tão convencido da pior natureza da humanidade, que não conseguia reconhecer a integridade genuína quando ela estava bem na minha frente. Arthur foi até o centro da sala, fazendo contato visual com os membros da comunidade que ele conheceu nos últimos meses. Todas as acusações que o Sr. Caldwell fez são verdadeiras. Mas aqui está o que ele não sabe. Todos os projetos em que estamos trabalhando agora são projetados para reparar danos semelhantes em outras comunidades. O programa de treinamento profissional?
Ele é modelado com base nas habilidades perdidas quando a Patterson Manufacturing fechou. Os empréstimos para pequenas empresas? Eles são estruturados para proteger contra o tipo de práticas predatórias que eu já empreguei. Maria Rodrigues, a diretora do centro comunitário, deu um passo à frente. Eu estava cética quanto às intenções do Sr. Bennett no início, ela admitiu para a multidão. Mas eu o vi passar horas aprendendo sobre nossas necessidades, não apenas jogando dinheiro nos problemas. Ele compareceu a todas as reuniões do conselho, visitou famílias, ouviu suas histórias. Thomas Parker, o ativista que mais expressou suas suspeitas, limpou a garganta. Como sabemos que isso não é apenas uma estratégia corporativa? Um investimento de longo prazo na sua imagem? Você não, Arthur respondeu simplesmente. Não posso provar minha sinceridade. Tudo que posso fazer é continuar o trabalho, dia após dia, projeto por projeto. Julgue-me pelas minhas ações daqui para frente. Lúcia se moveu para ficar ao lado dele. Quando meu marido morreu, ela começou, sua voz forte apesar da natureza pessoal de suas palavras. Ele me deixou com 2 lições para ensinar aos nossos filhos. Primeiro, que a integridade importa mais do que dinheiro. E segundo, que as pessoas podem mudar quando escolhem se encarar honestamente. Ela se virou para encarar Caldwell. Você veio aqui para expor o passado do Sr. Bennett. Mas tudo o que você fez foi mostrar o quão longe ele chegou disso. Cada pessoa nesta sala conhece a luta, sabe o que significa lutar pela mudança. Entendemos a redenção porque a maioria de nós precisou dela em algum momento. A atmosfera na sala começou a mudar. Os membros da comunidade que tinham começado a sair retornaram aos seus assentos. Maya, a jovem pianista, caminhou até o piano e começou a tocar suavemente, uma melodia esperançosa que parecia capturar a complexidade do momento. Arthur observou as pessoas começarem a conversar entre si, viu acenos de cabeça e expressões pensativas substituírem olhares de traição. Ele entendeu que a confiança, uma vez quebrada, não poderia ser reparada com um único discurso ou explicação. Mas talvez, como centro comunitário que ele estava ajudando a reconstruir, ela pudesse ser reconstruída lentamente, um tijolo de cada vez. Assim que a atmosfera começou a se acalmar, Caldwell jogou sua carta final. Sua risada cortou a calma hesitante da sala como uma lâmina. Oh, isso é perfeito demais, ele disse, puxando um envelope de sua jaqueta. Lúcia Johnson, você fala tão eloquentemente sobre integridade e redenção. Mas você sabe quem você realmente é. Lúcia enrijeceu, sua compostura vacilou pela primeira vez naquela noite. Arthur deu um passo à frente protetoramente, mas Caldwell já estava falando. Sua mãe trabalhava como governanta também, não é? Para uma família rica em Atlanta, cerca de 40 anos atrás. Cal das palavras de Wells carregavam uma precisão mortal. Ela já lhe contou sobre o homem para quem trabalhava? Sobre o relacionamento que eles tinham? A cor sumiu do rosto de Lúcia. Marcos e Sarah, que estavam parados em silêncio com as outras crianças, se aproximaram da mãe. Pare com isso, Robert, Arthur avisou, mas Caldwell continuou, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Eu tenho aqui, ele ergueu o envelope, resultados de testes de DNA e certidões de nascimento. Seu pai não foi o homem que criou você, Lúcia. Seu pai era Charles Wellington, o homem para quem sua mãe trabalhava. Um dos homens mais ricos de Atlanta na época, e meu antigo parceiro de negócios. A revelação atingiu a sala como uma força física. Lúcia ficou paralisada, seus filhos segurando suas mãos, enquanto sussurros irrompiam ao redor deles. Toda sua identidade, sua compreensão de si mesma e de sua história familiar, pareciam vacilar como uma miragem. Mãe! A voz de Marcos falhou com confusão. Arthur observou enquanto Lúcia endireitava a coluna, anos de dignidade e força aparecendo em sua postura. Meu pai, ela disse claramente, era James Johnson, senhor. Ele trabalhou em 2 empregos para colocar comida na nossa mesa. Ele me ensinou o significado do trabalho honesto e da verdadeira integridade. A biologia não muda isso. Ouço riso de Caldwell vassalo diante de compostura dela. Você é a herdeira da fortuna de Wellington. Milhões de dólares que deveriam ter sido seus. Você nunca se perguntou por que sua mãe se mudou para o outro lado do país tão de repente? Porque ela nunca falou sobre aquela época. Minha mãe, a voz de Lúcia permaneceu firme, fez o que tinha que fazer para proteger sua família e sua dignidade. A única coisa que me pergunto é como você dorme à noite, usando a vida das pessoas como armas. Arthur se moveu para ficar ao lado dela. É
É isso que você veio fazer aqui, Robert. Destruir a paz de uma família? Perturbar uma comunidade tentando se curar? Eu vim aqui para expor a verdade sobre vocês dois, Caldwell retrucou. O invasor corporativo brincando de santo e a governanta com sangue real. É quase poético. Mas suas palavras não carregavam o mesmo poder. Os membros da comunidade que se reuniram em torno de Lúcia e seus filhos formaram um círculo protetor. Maia começou a tocar novamente, uma melodia suave que parecia envolvê-los como um escudo. A verdade, Lúcia se dirigiu à sala, sua voz clara e forte, é que somos quem escolhemos ser. O Sr. Bennet escolheu mudar, usar sua riqueza para ajudar os outros. Eu escolho honrar o pai que me criou, que me ensinou valores que nenhuma fortuna poderia comprar. Ela se virou para seus filhos, ajoelhando-se para encará-los. Seu avô era James Johnson, senhor, ele amava vocês antes de vocês nascerem, e seu espírito vive em tudo que fazemos. Nenhum pedaço de papel pode mudar isso. Arthur olhou para a família diante dele, não quebrada pela revelação de Caldwell, mas permanecendo mais fortes juntos. Ele viu neles a mesma integridade que primeiro abriu os olhos para suas próprias falhas e potencial para mudança. A noite, que começou como uma celebração da comunidade, transformada por acusações e revelações, terminou com uma compreensão mais profunda do que família e integridade realmente significavam. À medida que os convidados partiam, muitos paravam para abraçar Lucy e seus filhos, demonstrando que os laços de sangue significavam menos do que os laços que eles construíram juntos. Caldwell partiu sozinho, seu envelope de revelações não conseguiu causar a destruição que ele pretendia. Em seu lugar, ele deixou algo inesperado, uma comunidade mais fortemente unida por seu entendimento compartilhado de que a história de todos era complexa, que a integridade não era herdada, mas escolhida, e que a redenção era possível para aqueles corajosos o suficiente para mudar. A história não termina com uma resolução clara, mas com um começo, de novos entendimentos, laços fortalecidos e o trabalho contínuo de construir algo significativo a partir das ruínas do passado.